Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. Vamos falar agora sobre o crescimento e o decrescimento da função afim, certo? Então vamos ver aqui uma breve definição, aí já a gente parte para os exemplos e os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Uma função ela é crescente em um intervalo AB do seu domínio f quando, para quaisquer valores de x' e x2' desse intervalo, com x' menor do que x2', temos o f de x' menor do que o f de x2'. Já vou dar o exemplo dessa situação, ok? Uma função ela é decrescente em um intervalo AB de seu domínio f quando, para quaisquer valores de x' e x2' desse intervalo, com x' menor do que x2', teremos f de x' maior do que f de x2'. Eu vou apresentar aqui para vocês dois exemplos, né, que definem essas duas definições aqui, caso você não tenha entendido. Pessoal, eu vou explicar essa definição usando o gráfico, tá? Eu tenho aqui o gráfico, o eixo x e o eixo y, e nesse gráfico eu tenho o intervalo A e até o intervalo B, o intervalozinho fechado, né? E dentro desse intervalo, eu tenho dois valores para x, né? O x' e o x, duas linhas, ok? E aí o que acontece? Quando o valor da função no x', vamos colocar aqui o valor de uma função, que eu vou chamar de f de x', e aí o valor de fx, duas linhas sendo maior, então vou colocar lá em cima, né? O f de x, duas linhas, sendo maior do que o f de x'. Nesse caso aqui, a minha função ela é crescente, certo? Quando eu ligo aqui os pontos, eu tenho uma reta crescente, ok? Agora, por outro lado, se eu tiver o plano cartesiano com um intervalo A, B, e dentro desse intervalo eu tenho o x', deixa eu melhorar esse x aqui, né? O x' e o x, duas linhas. Com o x' sendo maior o valor da função, né? A função f de x', sendo maior do que o valor da função de f, x, duas linhas. Quando a função do primeiro x é maior do que o segundo, isso me dá uma reta decrescente, certo? É essa a definição que eu acabei de apresentar a vocês e eu mostrei aqui no gráfico como que ela funciona. É por isso que, se o f de x' for menor, eu tenho uma reta crescente, uma função crescente. E se o f de x' for maior do que o f de x, duas linhas, a minha função é decrescente, ok? E às vezes a gente não precisa saber, né, para facilitar assim a vida da gente, a gente não precisa saber se o f de x, duas linhas, é maior ou menor do que o f de x'. Basta a gente ver a lei da função, né? Na função afim a gente pode determinar se ela é decrescente ou crescente com base no sinal do coeficiente A, que é exatamente esse carinha aqui, que ele também é conhecido como coeficiente angular, certo? O sinal do A vai dizer muito sobre o crescimento e o decrescimento das funções. E para colocar mais uma informação, né, para você, o valor de B ele é conhecido como coeficiente linear. E no gráfico, esse valor de B ele sempre vai cruzar o eixo Y. Por exemplo, se eu tenho um plano cartesiano, né, os eixos X e Y, e aí vamos supor que eu tenho uma função qualquer, né, uma função que tem esse formato aqui. Deixa eu botar outra cor. Que tenha esse formato aqui. Nesse ponto onde cruzou o eixo do Y, o eixo das ordenadas, vai ser o valor de B na lei de formação. A lei de formação não é y igual a ax mais b? Não foi isso que a gente viu? Esse b aqui é o cara onde a reta do gráfico está cruzando o eixo y, ok? Então vamos supor, se aqui fosse um 3,
o valor desse b seria um 3, certo? Isso é uma informação a mais que vai nos ajudar bastante no decorrer das aulas, ok? Então vamos focar a nossa atenção no coeficiente angular, que é representado pela letra A. O sinal dele, conforme a gente viu aqui, vai determinar se a função é crescente ou decrescente, ok? Então vamos descer aqui um pouco e entender aqui dois exemplos. Eu tenho aqui duas funções e seus respectivos gráficos, ok? Primeiro exemplo, temos a função 2x mais 1, e no segundo exemplo, menos 2x mais 1. Se eu olho para essas funções, né, no caso aqui, essa primeira, qual que é o valor de A, que é o coeficiente angular? É esse 2, né? E nessa outra função, qual que é o valor de A? Menos 2. E você observa uma coisa no gráfico das duas funções. O gráfico da função A, da alternativa A, ele está crescendo, né? Deixa eu botar a cor aqui branca, né? O gráfico, ele está crescendo, ok? E no segundo exemplo, ele está decrescendo. Então, o que é que eu concluo? No primeiro exemplo, se o A for maior do que zero, ou seja, positivo, a minha função vai ser crescente, ok? E se o A, nesse segundo exemplo, for menor do que zero, isso quer dizer que a minha função ela é decrescente. Então, isso aqui já nos coloca no nível, assim, vamos dizer, bem grande no avanço, né, das funções, porque basta olhar o sinal do coeficiente angular, que é o valor de A, que aí eu sei se a minha função ela é crescente ou decrescente, certo? Agora uma informação adicional, né, que eu vou passar aqui para vocês, vamos dar uma apagada aqui rapidinho, que a gente vai precisar isso na atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, que é exatamente o zero da função. O que é o zero da função, gente? É muito simples. Você pega a lei de formação e iguala a zero. Por exemplo, aqui, 2x mais 1, se eu quero descobrir os zeros da função, ou raiz da função, né? Eu vou sempre igualar a função a zero. E aí eu faço uma equaçãozinha, né? 2x igual a menos 1, né? Passa para lá. Então, x é igual a menos 1 sobre 2. Então, gente, o que é esse valor aqui? A gente viu que, por exemplo, o valor de b, que no caso aqui é representado por esse 1, ele é justamente o ponto onde intersecta o eixo y, né? Aqui. E já o zero da função, ou raiz, é onde ele cruza o eixo x. Observe, está no lado negativo do x no plano cartesiano, e aqui a raiz ou o zero dessa função é negativo. Então está bem coerente, né? A gente observa que o coeficiente linear, que é o termo independente, está cruzando o eixo y exatamente no valor igual a 1, aqui, e no eixo x ele cruza exatamente no menos 1 meio, certo? Então isso que é zero da função. Nesse exemplo aqui, né, na letra B, o que é que acontece? Qual que é o zero dessa função? Eu faço a mesma coisa, menos 2x mais 1 igual a zero. E aí vai, menos 2x igual 1, passa para lá, negativo. Então, x é igual a menos 1 dividido por menos 2, né? E menos com menos dá mais, isso vai dar 1 meio positivo. Esse é o zero dessa função. Agora vamos lá, com o que a gente já observou. O coeficiente linear está cruzando o eixo y, está aqui, número 1, né? E o zero da função é o meio, está cruzando o eixo x exatamente nesse valor, 1 meio, ok? Então vamos lá, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que o coeficiente angular, que é o valor de A, sendo positivo, a reta é crescente, a função é crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. E onde ele cruza o eixo do y, o eixo das ordenadas, é exatamente o valor do coeficiente linear, que é esse termo independente.
E onde cruza o eixo x é o zero da função. Você iguala a função a zero e daí você acha o valor da raiz, que é exatamente onde cruza o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, certo? Eu venho apresentar a vocês este exemplo. Eu tenho essa função f de x igual a 3x mais 6, e aí eu quero descobrir se ela é crescente ou decrescente, certo? Eu já sei, olhando para o coeficiente angular, que ela é crescente, já que o 3 é maior do que zero. Ou seja, se eu quiser traçar aqui o plano cartesiano, né, eu já sei que essa função vai ter um formato crescente, como se fosse isso aqui. Só que eu não vou fazer um gráfico qualquer, eu preciso de um gráfico que seja coerente com a minha função. Então, para isso, eu sei que ele vai cruzar o eixo das ordenadas, né, no número 6, ou seja, algo mais ou menos aqui, né? Só que o gráfico tem que ser crescente, então ele seria nesse sentido. Só que eu preciso saber qual que é a raiz da função, já que a raiz da função vai ter que cruzar o eixo x, e eu não sei ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa função a zero, ou seja, deixa eu botar uma corzinha mais forte, né? É o vermelho mesmo. Eu vou pegar 3x mais 6 e igualar a zero. Então 3x é igual, o 6 passa para lá, menos 6. Então x é igual a menos 6 dividido por 3. Então x é igual, 6 dividido por 3 é 2, menos com mais é menos. Então a raiz da função é menos 2. Ou seja, gente, a reta que vai cruzar o eixo x vai ser no valor menos 2. Como se fosse aqui, ó, menos 2. E o coeficiente linear, o número 6, aqui. Então, o gráfico dessa função 3x mais 6 é exatamente essa reta aqui, onde no eixo x cruza no menos 2, já que é a raiz da função, e o eixo y ele vai intersectar no número 6, já que é o coeficiente linear. Se aqui fosse menos 6, ele seria abaixo, né, do eixo x, onde o y é negativo. Como o 6 é positivo, ele vai cruzar exatamente no lado positivo, né? Então é bem simples a gente fazer isso. Você pode pegar qualquer função e fazer esse teste. Calcula o coeficiente, veja qual o sinal do valor de A, se é negativo ou se é positivo, e daí você sabe se ela é crescente ou decrescente. Daí você tira a raiz da função, que é onde vai cruzar o eixo x, e o termo independente, o coeficiente linear, é onde vai cruzar no eixo y, ok? Que é esse eixo na vertical. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenham entendido, né, e gostado da aula. Se gostaram e entenderam, eu fico feliz, sinal de que eu cumpri a minha missão, né? E nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre função afim. Até lá!